Olá pessoal, mais uma vez obrigado a você por estar no nosso canal da Sigma Sensors, vendo mais uma videoaula de mais um datalogger representado pela Sigma Sensors de fabricação da empresa OnSetComp. Pessoal, hoje nós vamos falar de um datalogger da linha U20L, fabricado pela OnSetComp. Ele é um datalogger que tem como objetivo mensurar nível de rio, lago, poço artesiano, mar, qualquer ambiente que tiver água, seja salino, seja saloba, seja água doce, ok? Você pode usar esse datalogger para mensurar esse nível. Bom, pessoal, o que tem de especial esse datalogger, como ele funciona, quais as características técnicas, é isso que nós vamos detalhar hoje nessa videoaula. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre por que esse datalogger foi desenvolvido recentemente pela OnSet com um material, digamos assim, plástico, né? Um ABS. Bom, foi desenvolvido com o intuito, pessoal, de reduzir custo, porque nós temos uma linha produzida desse tipo de datalogger que é de titânio ou inox, ok? Aqui eu abri ele para vocês darem uma olhadinha como que funciona a parte de troca de dado, ok? Esse datalogger troca dado com o computador através de um cabo óptico, ok? Um cabo óptico com o simples objetivo de não oxidar qualquer tipo de contato. Se você vai trabalhar com isso aqui no mar, uma água saloba, você imagina que se você tivesse um conector aqui e algum cabo para conectar no computador, com o tempo isso aqui iria oxidar. Por mais que você tivesse uma tampa com uma certa proteção, basta você abrir essa tampa no ambiente agressivo do mar, onde você vai ter moléculas, né, da água andando pelo ar, e essas moléculas com certeza vão estar carregando sal. Se você abriu, tem um conector exposto, já basta para você ter sal com contato. Quem está acostumado a mexer aí com o mar sabe bem disso. Você não consegue evitar esse tipo de problema, né? Então a OnSetComp fez um sistema totalmente lacrado, onde a troca de dado daqui para frente é óptico, tá? Através de um cabo chamado base U4. Esse cabo, para quem assiste nossas videoaulas, já viu esse cabo em outras aplicações. É um cabinho que tem troca de dado também óptica. É um cabo totalmente lacrado, ok? Ele é totalmente lacrado, certo? Se chama base U. Essa base U, esse produto da OnSet, ele vem com vários adaptadorzinhos, tá? Porque você comprando essa base, você consegue comunicar com diversos dataloggers que a OnSet tem, ok? Nesse caso aqui, para comunicar com esse datalogger, né, eu vou usar esse azulzinho aqui, ok? Que é uma base chamada U. O nome da base, ela é Koppler 2C, ok? Mas ela diz aqui certinho o nome com quais datalogger ela consegue comunicar. E neles está ali o U20, que é essa família de datalogger, ok? De nível. Beleza, como a gente comunica então ele com o computador? Simplesmente adaptamos essa peça aqui e depois colocamos esta peça aqui. Feito isso aqui, já basta eu comunicar com a porta USB do meu computador e pronto, eu vou conseguir conectar com esse cara e trocar dado. E aí eu vou conseguir programar esse datalogger e vou conseguir baixar o dado dele. Vantagens, né? Vamos lá. Primeiro, isso aqui, essa base de troca de dados não é serial, é USB. Ah, mas o que isso tem a ver? Bom, gente, tem a ver. Quem usa sabe. Se você não tem um dispositivo hoje que já tem a porta USB, você vai acabar usando um cabo conversor serial USB, certo? E o que acontece, pessoal? Olha, esses conversores serial USB, a maioria deles incomoda, dá trabalho. Porque às vezes tu compra um conversor USB, ele vai vir com drive. Ou às vezes ele pede para você baixar o drive, algum link na internet.
Tudo bem. O que esse drive faz? É um pequeno softwarezinho que vai rodar lá no Windows e vai conseguir transformar aquele dado que está vindo serial numa porta com USB. Geralmente o pessoal chama de uma COM virtual, né? Funciona, com certeza funciona. Temos ótimos conversores USB serial no mercado, mas tem alguns que não funcionam, dá muita dor de cabeça. Então a grande vantagem da OnSet é, primeiro, comunicamos toda a nossa linha de produto hoje com cabo USB. Isso é um diferencial, tá? Porque você não vai ter dor de cabeça. Nós temos uma única plataforma chamada RoboWare Pro. Essa plataforma programa qualquer linha de produto da OnSet Comp. Então é com ela que você vai programar o nosso Datalogger de nível. Temos uma videoaula somente sobre utilizar o RoboWare Pro para programar a família U20L de nível. Peço a vocês depois que assistam essa videoaula, porque aqui nós vamos comentar a parte física, estrutural, como utilizar isso aqui. E na outra é uma videoaula sobre a plataforma, como programar, como baixar o dado, como fazer máximo, mínimo, médio, desvio padrão e por aí vai, certo? Então, vamos continuar aqui com o nosso foco de falar sobre o produto. Então é isso, pessoal. A gente saiu de um produto que era de inox e titânio para um produto feito, vamos chamar aí de, como eu disse, plástico ou polímero, modelo tipo ABS e por aí vai. Existem vários no mercado, eu não sou um especialista em polímeros, não entendo muito, mas uma coisa eu garanto, foi muito bem estudado para suportar ambiente agressivo. Isso, e aguenta ambiente agressivo muito bem, ok? Então reduziu muito o custo, pessoal, esse produto, e ficou excelente, ok? Então você programa ele no computador, como que funciona vamos conversar aí com o pessoal que é mais leigo no assunto. Primeiro, vamos imaginar o seguinte, você tem para mensurar nível em poço artesiano. Vamos imaginar que você tenha 4 poços artesianos. Aí um poço artesiano está em um determinado local. Você vai atribuir um nome para esse datalogger. Vamos chamar de poço 1. Então você vai entrar no computador, no programa, vai escrever poço 1. Ele vai receber esse nome. Todo arquivo que você baixar dele vai vir escrito poço 1, ok? Então isso é uma maneira que, se você tem 4 datalogger, você vai resgatar os dados em campo, você vai ter o nome de cada datalogger vinculado ao seu uso. Isso é muito legal para cuidar os dados de onde veio, para depois não ter uma confusão de qual dado é de cada um dos dataloggers, ok? Programou o datalogger, botou o nome lá, você vai fazer uma segunda programação, que é muito simples, dizendo o seguinte: qual é a varredura de dado que eu quero? Ou seja, de quanto em quanto é a frequência com que eu vou coletar o dado do nível, certo? Aí vai depender muito do teu experimento. Por exemplo, se você for mensurar nível de um rio, ele não varia rapidamente. Se você coletar dado de hora em hora, está excelente. Você vai conseguir capturar bem lá o nível de um rio durante um ano. Se você for mensurar um poço artesiano, e vamos imaginar que esse poço artesiano, você está apenas para um objetivo de cuidado histórico dele durante o ano inteiro, se você pegar dados, sei lá, de 10 em 10 minutos, vai dar um belo de um gráfico. Mas vamos imaginar que você botou esse datalogger dentro do poço com o objetivo de fazer uma curva, que é algo que a gente chama, né, aquela curva de quanto cai o nível do poço quando eu ligo uma bomba, conhecendo a vazão da bomba, e quanto tempo demora para esse nível voltar, né, ao meu poço. No poço artesiano é muito comum o pessoal chamar de vários nomes, né, curva de teste, curva do nível, por aí vai. Mas o que importa é termos uma informação clara do que ocorreu dentro desse poço quando eu liguei uma bomba com uma certa vazão conhecida. Eu tenho condições plenas, em função do gráfico do tempo, saber quantos centímetros esse poço caiu no nível de água e quanto tempo demorou para essa água retornar para aquele nível que estava antes. Isso me dá uma informação muito importante sobre a capacidade do meu poço, ok? Hoje tem muita gente fazendo isso, anotando no papel, anotando na planilha, porque não tem um sistema automatizado. Então, um sensor de nível não é apenas para mensurar nível de um lago, de um oceano, de um rio. Você também pode pensar isso aplicando ele nesses locais aí de poço artesiano, ok? Bom, então o que acontece?
esse dataloggerzinho, ele é muito poderoso, porque olha só, você pode hoje comprar ele no mercado para mensurar os seguintes níveis. Isso é muito importante falar, pessoal. Nós temos soluções que é feita para mensurar nível de 0 a 4 metros, de 0 a 9 metros e de 0 a 30 metros. Ah, mas eu preciso medir de 0 a 90 metros. Conversa com a gente, que a gente tem outros modelos para isso, ok? Mas esse aqui foi feito, desenhado para pequenos níveis até 30 metros de profundidade, ok? Vamos falar lá, precisão. É 0,1%, ou seja, se eu estou mensurando de 0 a 9 metros, a minha precisão vai ficar em torno de 0,9 centímetros, né? Mais ou menos 0,9 centímetros é o erro da minha leitura. Se eu for ler de 0 a 4 metros, é mais ou menos 0,4 centímetros a margem de erro do meu instrumento, ok? Se eu for ler 0 a 30 metros, o erro vai estar mais ou menos 3 centímetros, certo? Aí você tem que avaliar bem o que você está precisando medir, qual é a margem de erro aceitável para o teu experimento e saber se esse instrumento vai te atender. Provavelmente, para a maioria das aplicações, vai atender sim. Bom, isso é uma característica. Outro fato importante, o pessoal pergunta, tudo bem, quanto tempo vai durar a memória? Olha, pessoal, ele tem 42 mil leituras para ser armazenado aqui dentro. Então, se você vai lá e programa ele para coletar dado de 10 em 10 minutos, né, tu vai pegar 42 mil leituras, multiplicar por 10, tu já tem uma previsão do tempo que vai durar essa memória. Mas olha só, o programinha RoboWare Pro, quando você usa, ele é muito esperto. Quando você define lá a varredura, ele já sabe quem é o instrumento, ele já diz para você o tempo que essa memória vai dizer, tá? Então, quando você está programando, você já sabe o tempo que o teu experimento vai durar, você pode ir ajustando a frequência até fechar o tempo que você quer com a memória. Aí tu vai ter um gráfico rico com a maior quantidade de pontos, ok? Então isso a plataforma ensina. Na videoaula do RoboWare ensinando a programar isso aqui, a gente comenta sobre isso. Fica tranquilo que você vai entender, tá? Outra coisa bem importante sobre esse equipamento, pessoal, muita gente nos pergunta isso. Ah, mas olha, quanto tempo dura a bateria? Porque ele é lacrado, né? Quanto tempo dura a bateria? Como que eu troco essa bateria? Olha, se você fizer a coleta de minuto em minuto, esse produto foi desenhado para aguentar 5 anos de funcionamento. É muito tempo, é muita, digamos assim, energia armazenada dentro dele para todo esse trabalho. Se você coletar dado de minuto em minuto, vai durar 5 anos essa bateria, ok? Então realmente ela dura muito. Agora vamos imaginar que passou 5 anos, acabou a bateria. Ou antes, né? Fiz uma varredura de 1 segundo, tive uma necessidade especial, 3 anos acabou a bateria. O que eu faço? Vou jogar fora? Não. Envia para nós. Aqui no Brasil nós temos a bateria de reposição e temos os equipamentos adequados para abrir e trocar a bateria. Por favor, não tenta, pessoal, trocar em casa essa bateria. Não vai dar certo, porque tem uma ferramenta especial para abrir ele. Se você tentar abrir ele sem essa ferramenta especial, provavelmente você vai acabar estragando a célula de pressão que tem nele, que é muito sensível e muito precisa. Se você acaba atingindo essa célula, ela passa a medir errado, ela descalibra. E mesmo enviando para a gente, muitas vezes a gente não consegue ajustar mais essa célula. E aí se perde o instrumento, ok? Então envia para a gente troca essa bateria, não é caro, é um preço justo, é um preço aceitável, ok? Conversa conosco, a gente tem condições sim de trocar essa bateria e dar reparo no seu equipamento, ok? Outra importante informação, muita gente pergunta sobre isso. Barômetro, a questão da pressão barométrica, barômetro, por que isso? Quando você coloca esse instrumento dentro da água, vocês concordam conosco que você vai ter um nível de água que você vai estar mensurando. Você vai estar mensurando esse nível daqui até o sensor dele aqui embaixo, que é a pressão. Então ele tem um sensorzinho aqui embaixo que mede a pressão de coluna d'água que está sobre ele. Ok, então ele mensura a coluna d'água que está sobre ele, porém ele vai mensurar também a pressão atmosférica que está sobre ele, ok? Quando você programa ele, você tem maneiras de dizer para ele desconsiderar a pressão barométrica. Você pode chegar, como que funciona isso? Você chega no local de instalação, quando você vai instalar ele, você faz uma pequena medição daquele local e aí você está medindo a pressão barométrica que está nesse local.
Depois você mergulha ele dentro do poço e começa a fazer a medição. O que a plataforma do software RoboAir permite você fazer? Ele permite que tu pegue as primeiras medições que tu fez do lado de fora e diga para ele assim, olha, esse é o ponto zero. Ou seja, aqui eu estou fora da água, eu não tenho coluna da água, é o ponto zero. Como? Ele pega a pressão atmosférica, seta como se fosse zero do nível, que é o nível do rio ou do lago que eu estou medindo, e quando eu mergulhar para ele, aquela pressão deste ponto até o nível passa a ser a minha medição. Aí ele vai medir certinho quantos centímetros de água eu tenho deste ponto até aqui em cima. Outra coisa importante, quando eu falo centímetro, você pode mudar a unidade, pode ser milímetro, pode ser metro, tá? Isso a plataforma também permite. O importante é você entrar com o dado na plataforma para dizer quem é o zero. E aí ele vai medir aquela pressão a partir de lá até o ponto. Vocês sabem que pressão pode ser convertida em centímetros de coluna d'água, isso tem aí vários conversores. É óbvio que esse conversor ele tem que levar em consideração se é uma água salgada, qual é a densidade dessa água, enfim. Mas todo mundo sabe que existem densidades padrões utilizadas para fazer essa conta, que já funciona muito bem, vai te dar uma precisão muito boa sobre o nível, ok? Então você vai usar esse conhecimento para poder zerar o valor do nível e começar a tua medição. Aí vem o segundo problema. Qual é o segundo problema? Você imagina que eu estou com esse data logger debaixo de um lago, eu tenho 3 metros de coluna d'água. Tá aí tudo bem, estou medindo 3 metros de coluna d'água. Porém, vamos imaginar que nesse dia a pressão barométrica mudou, vamos imaginar 5 milibar, certo? Mudou 5 milibar. Ela aumentou e depois diminuiu. O que vai acontecer com a medição desse cara? Isso é muito importante. Esse cara vai dizer que o lago mudou 5 centímetros. Porque 5 milibar de variação de pressão equivale mais ou menos hoje 5 centímetros de coluna d'água. Então ele vai dizer que uma hora o lago subiu 5 centímetros e depois desceu 5 centímetros. Então, opa, peraí, eu tive um problema, porque esse lago não mudou 5 centímetros, ele mudou e voltou, mas aí eu fui entender, né, observando o caso, você vai entender que ele somou a coluna d'água que ele tinha, a pressão atmosférica era 0, mas daí ela mudou, e depois ela voltou, então eu somei esse erro ao meu experimento naquele dia. Então, pessoal, o que acontece? No mundo das medições de nível, né, se entende que é necessário descontar a variação da pressão barométrica. Como eu faço isso? Aí vem a solução. Você adquire um outro instrumento similar a esse, porém ele vai ficar do lado de fora do nível, na medição do lago, que estamos citando o exemplo de um lago de 3 metros, certo? Esse cara fica do lado de fora e esse fica do lado de dentro. O que eu faço quando eu programo eles? Quando eu programei os dois, eu setei os dois e falei, olha, esse é o zero de vocês. Tá bom, é o zero. E eu mergulhei esse cara e esse cara ficou do lado de fora. Agora esse cara está medindo a pressão barométrica para mim. E esse cara está medindo o nível. Olha que interessante, o que eu faço? Eu deixo esses caras trabalhando lá um mês, depois eu tiro o dado do nível e tiro o dado da pressão barométrica. Eu pego esses dois dados e jogo na plataforma do RoboAir Pro. A plataforma do RoboAir Pro, nós vamos fazer esse experimento na videoaula sobre o RoboAir Pro aplicado a esse instrumento. Eu quero que vocês assistam para entender isso que a gente está falando. E quando você pegar o sensor de nível e for plotar o gráfico, a própria plataforma vai pegar o barômetro, o dado do barômetro que estava do lado. Pelo fato dos dois estarem sincronizados com o mesmo relógio, certo? Eu tenho o mesmo relógio de tempo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um nível e vou descontar o barômetro dele. Porque, pessoal, lembrando, o nível que está embaixo da água mediu o quê? Nível mais a variação barométrica. O que estava fora mediu o quê? Apenas a variação barométrica. Se eu pego nível mais barômetro menos o barômetro, o que sobra? Nível. Aí sobra o nível perfeito. Se eu fizer isso nessa ideia do lago que eu estou falando para vocês,
eu não vou medir a variação barométrica. E aí sim, o meu instrumento vai passar o dia inteiro marcando um nível de 3 metros no lago, como se nada tivesse acontecido. Que é a realidade, nada aconteceu. O lago não mudou, mas a pressão barométrica mudou. Mas como que eu compensei a barométrica? Opa, eu medi ela do lado de fora e descontei ela do total que estava medindo a medição do nível mais o barométrico. Então, pessoal, é importante usarmos o termo correto. Esse cara está medindo a pressão absoluta, né? A pressão absoluta é o quê? É o nível mais o barométrico. É absoluta, é tudo que está sobre ele. Então, para mim poder calcular a pressão apenas do nível, né, eu preciso medir a barométrica e compensar, ok? Espero que tenha sido claro essa explicação. Muita gente que mexe com o nível, digamos assim, no termo brasileiro, está careca de saber. Há experimentos que tem que sim descontar a pressão barométrica. Um exemplo bem clássico, pessoal, bem tranquilo. Vocês imaginam uma usina hidrelétrica que tem uma área absurda de água, você medir um erro de 3 ou 4 centímetros por dia, que uma hora sobe, uma hora desce. Pô, se eu pegar a área e multiplicar por 3 ou 4 centímetros de altura, é água pra caramba, é muita água, entende? É muita água. E essa quantidade de água, se você transformar em volume e passar numa usina hidrelétrica, é muita energia, e é muito dinheiro, né? Então, numa aplicação de uma usina hidrelétrica, para você ter precisão, de fato, você precisa tirar esse erro do barômetro, né? E como eu faço? Com esse instrumento, esse conjunto de instrumento, a maneira é essa. Mensuro o absoluto, mensuro o barométrico, pego o absoluto, tiro o barométrico e me sobra um nível, ok? Temperatura de operação, menos 20 graus até 50. Às vezes as pessoas falam, mas mensurar nível a menos 20, olha, se você pegar uma água com uma solução de álcool, não vai congelar, né? E às vezes eu quero medir esse nível dentro de um tanque, de um reservatório, posso usar ele, tá? A precisão, que é uma coisa importante, a gente já falou, 0,1%, né? Uma coisa importante, pessoal, isso a gente já viu acontecer. O cidadão vai e compra um instrumento para mensurar de 0 a 4 metros, tá? Aí ele vai e coloca no local que ultrapassa 4 metros. O que vai acontecer com o instrumento? Bom, sobre a medição, ele vai saturar, ele vai chegar em 4 metros e ali vai ficar parado, né? Vai estabilizar. Mas o que acontece se eu ultrapassar esses 4 metros de coluna d'água? Olha, pessoal, provavelmente, dependendo do quanto você passar, vai danificar o instrumento, porque ele vai ter uma deformação, que a gente chama de uma deformação plástica ou uma deformação permanente, que é aquela que não volta mais. O sensor danifica. Danificou o sensor, não tem o que fazer, nem como calibrar, ok? No manual fala bem quanto é esse valor, tá? Então eu vou resumir rapidamente aqui para vocês não esquecerem. Mas olha só, se for de 0 a 4 metros, tá? 18 metros de profundidade é considerado o que eles chamam de burst pressure, ou seja, estoura o sensor. Então, é de 0 a 4 metros, mas passou 18 metros, vai danificar, permanente. Vamos imaginar que tu foi de 0 a 12 metros. Isso não quer dizer que ele vai estragar, mas também não quer dizer que não fez nada. Se você for de 0 a 12 metros e era para ir até 4, você pode ter perdido a calibração do ponto zero dele. Eu aconselho o seguinte, se isso acontecer, manda pra gente para calibrar. É importante calibrar ele para ver se está certinho, porque ele sofreu, digamos, uma pressão bem fora do normal, tá? Se você pensar lá, de 0 a 9 metros, o burst que quebra ele também é 18 metros, ó. E se você pensar de 0 a 30 metros, que é o maior que tem para mensurar, o burst é 40,8 metros de profundidade, ok? Então, fica claro a dica aí sobre o uso para não errar, né, onde aplicar e não ter problema. Uma outra informação importante aqui, pessoal, muitos perguntam isso pra gente. Coloco ele dentro de um local, eu quero fazer uma medição rápida e quero ir embora. Qual é o tempo de resposta disso aqui? Quanto tempo ele tem que ficar lá para ficar estável e marcar certinho? Olha, é 10 minutos. O adequado que a gente indica é 10 minutos para ele corresponder com 90% da precisão da temperatura mensurada. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bom, vamos lá.
o level do sensor de pressão é muito rápido. Questões de segundos ele vai medir o nível correto para você. Só que nessa matemática que se usa aqui dentro para medir o nível, se leva em consideração a temperatura da água. Porque a temperatura da água, se você muda muito o nível, considera uma mudança considerável. Então nós temos uma matemática aqui dentro que leva em consideração o nível e a temperatura. Por isso meu tempo de resposta adequado é 10 minutos. Porque quando passar 10 minutos, eu vou saber a temperatura exata do lado de fora dentro dele e eu tenho condições melhores de ajustar esse cálculo para chegar no nível correto, ok? Então, vamos pensar sempre em 10 minutos, é uma boa solução. Claro que se fosse de inox ou se fosse de titânio, esse tempo é muito mais rápido, ok? Mas não, é um PVC, isso aqui tem uma certa resistência térmica, ok? Pessoal, é isso, fica a dica, obrigado pela videoaula, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês, ok? Qualquer dúvida, manda e-mail, né? Pode ser para o vendas, pode ser para o suporte, pode ser para mim mesmo, julio@sigmasensors.com.br, tem o nosso telefone, né? Entre em contato com a gente, se você quiser vir um dia na Sigma Sensors, fazer uma aula conosco, participar de um teste, marca, liga para a gente vai ter um enorme prazer de receber vocês aqui para utilizar o equipamento e tirar qualquer dúvida, ok? Mais uma vez, muito obrigado pela videoaula, galera. Valeu!